para LESP. Primeiro básico é que, voltando, questões de maratona, de questões de informática para LESP. Primeiro básico é que vai cair seis coisas, basicamente. O básico de todas as questões do de colocam alguma coisa basicamente do Windows 10, assim. Microsoft Windows, daí eles colocam o 10, que é o mais novo, né, que está mais sendo usado. Daí quando eles colocam alguma coisa basicamente do Windows já do 10, ou eles colocam alguma coisa sobre uma nova funcionalidade, ou eles só perguntam alguma coisa tipo, ou ele pergunta o nome de alguma coisa, tipo, como você elimina alguma coisa, ou como você deleta, ou move, ou copia alguma coisa. Ou ele pergunta o nome de alguma coisa, tipo a barra de tarefas, o desktop também. Depois eles colocam Microsoft Word e Excel, o básico, mas nesse aqui eles colocaram as slide mestras, ou eles tentam te falar, o carinha que mata as gente, porque ninguém usa essa coisa. PowerPoint, quando pergunta de PowerPoint, ou ele fala do meu slide mestras, ou eles tentam te falar, se é difícil, eles tentam te falar alguma coisa das animações, do tempo de animações. E se é no nível médio, eles tentam te falar para você lembrar qual é as estrelinhas certas de animação ou transição, né? Como é quanto o que é uma questão de anexo. Daí, depois disso, tem o correio eletrônico, que são as que mais caem, questões, né? Simplesmente aquela lá, ou você como é quanto o que é uma questão de anexo, ou uma questão de você saber quem para quem que foi os trecos, usando as cópias bono, cópias ocultas e para. Dizer a basicão é, ou eles perguntam, você escreveu o endereço no assunto, daí é claro que não vê o e-mail não vai lá para as coisas do assunto, né? Depois tem as questões de internet, que a basicão é ou eles perguntam qual que é uma coisa de internet válida, qual que é o protocolo, ou eles perguntam os protocolos de internet que deles do Google, do coisa. Eles falam de alguma dos trecos de pesquisa, dos trecos de pesquisa deles do Google, do ou de outros trecos. Vamos lá agora perguntas. Tem CQ, o seguinte planilha criada no Microsoft. Troca. Não dá para te mostrar a planilha, né? Mas o que dá aqui tem uma tabela de 3 por 3, ou seja, 9 células. A fórmula, né? Tá, tá, tá. Ele tem aqui tem uma tabela de 3 por 3, ou seja, 9 células. E eles colocaram numa célula a sigla maior. Daí, quando você fecha dentro de uma dentro de uma fórmula, outra fórmula. Daí dentro desses aqui, daí ABS. ABS é uma fórmula de abreviações, certo? Abreviar. Daí dentro desses aqui, abreviação de A1 a C3. Nesse A1 a C3, que é praticamente é todos os. Nesse treco aqui, primeiro você tinha que fazer testar essa fórmula ABS, que obviamente eu não tenho a menor ideia do que ela faz. Nesse A1 a C3, que é praticamente é todas as fórmulas da célula. E você tinha que encontrar esse ABS. Obviamente eu não tenho a menor ideia do que é o ABS. Daí do ABS que você encontrasse, você ia procurar a segunda fórmula, maior. Maior entre o carinha que eu posso usar o gabarito aqui para ver. Daí, obviamente, não tenho a menor ideia aqui. Então vamos pular. Espera. Acabei de perceber que eu posso usar o gabarito aqui para verificar o que, que é isso. Então, um segundinho aqui. Gabarito, gabarito, gabarito. Basicamente o
treco. Basicamente, eu tinha esquecido que. Basicamente, o que eu entendi do meu gabarito é que eu fiz totalmente errado a análise que eu fiz do treco. Basicamente, eu tinha esquecido que o sigla, quando se escreve maior, na verdade você tem que colocar uma posição também para ser buscada. Além do local que você quer. Parece que o ABS aqui, que estava no símbolo, não significava porcaria nenhuma. Mas o treco U1, que estava no símbolo do maior, no treco, significava posição. Ou seja, ele queria que você escolhesse o treco que era o maior de todos os carinhas. No treco é um 9. Na verdade é um menos 9. Agora eu tô estranho. Por que que escolheu que o gabarito é 9 se o treco que tá falando aqui na gabarito é 9? O ABS deve significar alguma coisa tipo multiplicação. Não faz muito sentido, né? Próxima questão. Já vamos desistir dessa questão do maior e trecos e o ABS. Vamos usar, já que a gente está usando o computador para ler essa apostila digital, vamos clicar aqui no Excel. Voltei, eu acabei fazendo errado aqui. Eu me distraí. Deixa eu ver aqui. Daí ele fala. Eu cliquei no fórmulas. Daí tem o soma, média, contar números, médium, max, mais funções. Cliquei no mais funções. Daí ele fala. Não entendi. Média, hiper, tá, 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 tá. E apareceu algumas funções, né? Selecione uma função. Apareceu o med, c, parâmetro, multi, soma, média, hiper, tá, 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 tá. Hum, tudo. Apareceu, achei o ABS. O ABS significa você ter que escrever ABC e colocar um número no meio dele. Pedindo para pesquisar o maior número de posição, número sem sinal. Olha aqui, um número sem sinal. Ou seja, já que o carinha naquele treco do maior estava pedindo para pesquisar o maior número de posição, só que pesquisou um número ápice e naquelas perguntou todos os símbolos extras de mínimo. Melhor seria melhor fácil de entender se eu entender o que significava ápice. O treco desfigura todos os símbolos extras de mínimo do treco, ou seja, eles iam virar números absolutos aqui na forma, na tabela de 3x3, que tem número negativo, o 9 e 1. Né? Só que já que pedi um ápice, esses dois iam virar números absolutos 9 e número 1, tirando os símbolos deles. Daí o resultado é que a fórmula, que a tabela teria os números 9, 8, 7, 6, 5, o resultado de número absoluto. Acabaria disso aí, já que ó, o ABS essa fórmula altera o resultado de número absoluto, acabaria que a primeira posição desses lugares aqui seria um 9 mesmo. Estaria daí tornando a questão certa, o gabarito que a gente não entendia certo.
Próxima questão, ela é sobre o já para usar essa coisa tem que parar. Tentar usar várias guias abertas e uma janela de navegador, daí é o Microsoft Edge, do Microsoft Edge, ou seja, o trequinho que ninguém quer e é praticamente a gente está sendo chantageado para usar essa coisa tem que parar. Tentar usar essa coisa sem parar. O Microsoft Edge. Daí, ele está aberto no Edge, em sua configuração para guias. Normalmente, quer dizer, vamos usar aqui. Daí uma teclado que o Treco usaria para o Microsoft Edge para fechar guias. Normalmente, quer dizer, vamos usar aqui, não está aparecendo aqui, a gente colocar no, pensa no Google, é normalmente Ctrl S aqui, né? Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui. Se eu clicar com o botão direito numa guia, recarregar, aqui. No Google é Ctrl W. Ctrl W. Sério, fechando! Por que você está fechando as guias? Ctrl mais W. Ctrl Y, Aéreo, fechando! Por que você está me fechando? Y! Né? Bom, daí tem o Ctrl que abriu o Ctrl Stack, tem o Ctrl Enter, né? O Ctrl Enter não tem nada a ver. Se tivesse alguma coisa para chutar, eu tentaria um Ctrl ESC que abria o Ctrl, que abriu o Ctrl, que abriu com o painel de controle, né? Não painel de controle, gerenciador de dispositivos. Daí tem o Ctrl J. Esse aqui eu também não chutaria porque ele é já cai muito nessa pegadinha desse cara aqui. Ctrl J é o trequinho. Então eu não chutaria o básico de histórico. O Ctrl F é o Ctrl Find de inglês, encontrar, né? Então eu não acertaria nenhum desses caras que eu não lembrava. E acabaria acertando, se for o Ctrl W. Mas daí eu pensaria Ctrl W e não teria certeza que ele não lembrava dele. E então acabaria chutando ele só por causa que eu não lembrava. E acabaria acertando, se for o Ctrl W. Vamos ver agora no gabarito. É o Ctrl W, hein? E um outro treco que também fecha é o Ctrl F4. E o Alt F4 fecha a janela. O Ctrl F faz a pesquisa, o Ctrl H faz o né? É muito estranho. Na verdade, a Vunesp faz muito dessas coisas, o Enter não faz nada. A próxima questão é de e-mail. Ela fala sobre os domínios de e-mail. Tem questões dessa aí que eles perguntam qual é o válido, né? É muito estranho. Na verdade, a Vunesp faz muito dessas questões de domínio. Basicamente ela é a única que faz essas questões estranhas. Bom, considere o seguinte cenário, acabou escrevendo o CC. O CC é cópia carbono, tá? Daí esse informação aqui no enunciado dizendo nome, arroba, domínio, .com.br. Daí, esse informação permite concluir que, daí ele pergunta primeiro, cópia oculta, cópia, remetente, destinador e o erro. Ele pergunta se envolve cada uma dessas coisas. É basicamente eles colocar algum símbolo errado ali no destinatário, está certo? Certo. Não há erro no destinatário. Basicamente, as questões né, se fala desses nomes do e-mail, é basicamente eles colocar algum símbolo errado além do, do arroba, né? O campo que usou foi o CC, não é a cópia oculta. Daí a primeira pergunta, o e-mail foi enviado como uma cópia oculta. E, como ele falou lá no próprio enunciado que o campo que usou foi o CC, não é cópia oculta, é cópia carbono, cópia normal. Para ser cópia oculta teria que ter escrito o endereço no CCO aqui do o e-mail foi enviado com cópia para dpdominio.com.br, já que eu mesmo está escrito o mesmo domínio aqui do 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 enunciado, então você pode considerar que isso aqui é certa, mas vamos escrever o resto. O e-mail do remetente que está falando aqui está escrito no destinatário é necessariamente. Tem duas enunciados que perguntam isso aqui, mas obviamente, já que isso aqui é só o endereço que está falando aqui, está escrito no cópia carbono, não tem como você concluir isso. A verdade é que você pode mandar e-mails para você mesmo, sabia? Necessariamente do destinatário, né? Saber se esse e-mail aqui é necessariamente do remetente. Mas você pode dizer que ele é necessariamente do destinatário, né? Porque vai mandar uma cópia carbono. Mas só que já que é uma cópia para o treco, normalmente você consideraria nomenclaturamente, né?
que o destinatário é o que está escrito no par e não no cópia carbono. E não dá para, que não teria erro. Então, esse aqui pode considerar esses dois errados, enquanto que o último diz houve um erro de entregar o e-mail e não houve e-mail porque não dá para, que não teria erro, porque o e-mail está escrito certo. Daí vem do gabarito, vamos ver se a gente acertou. E foi certo. Para a Unidos. É uma das pegadinhas mais do e-mail. É a resposta. A resposta a todos. É uma das pegadinhas mais cruéis dos e-mails. Basicamente é assim. Dependendo da pessoa que recebeu o e-mail, ela vai. Quando ela clica em receber, primeiro esquece o para, né? O e-mail foi automaticamente para certas pessoas. O exemplo aqui é o primeiro esquece o para, né? O e-mail foi pro. Não, quer dizer, não esquece o para. O e-mail foi pro para. Daí o para clica para respondedores. Para quem vai? Vai para o remetente e vai para uma pessoa a mais. Vai para a cópia carbono. Vai para a cópia. Porque essa pessoa não é oculta, então a pessoa, o Antônio, sabe que respondesse a todos, a resposta iria lá para receber o e-mail. Mas e se a Giovana, que era cópia oculta, se é um exemplo, respondesse a todos, a resposta iria lá para o Antônio, que ele recebeu o e-mail, e também iria para a pessoa que enviou o e-mail. Entendeu? Duas pessoas. Mas daí vem o porém. A cópia oculta. Quando responde a cópia oculta. Por quê? O cópia oculta não sabe quem foi receber o e-mail. Primeiro, ela nunca vai, a resposta nunca vai para ninguém que foi enviado o e-mail de cópia oculta. Por quê? O cópia oculta não sabe quem foi receber o e-mail de cópia oculta, entendeu? E segundo, o cópia oculta mas sabe quem é que foi, para quem foi os e-mails do foi para e quem foi a cópia carbono. Ou seja, mas não vai para a pessoa do cópia oculta, vai para a pessoa que recebeu a cópia, a pessoa que recebeu a para e a pessoa que enviou o e-mail. Mas não vai para quem cópia oculta. Ou seja, você só tem que saber que um, as respostas, quando se usa respostas todos, ela. A próxima questão é do Word. Em sua configuração, uma cópia oculta. A menos que a pessoa que está respondendo seja uma pessoa que era cópia oculta. Próxima questão é do Word. Em sua configuração, origem só são difíceis quando eles tentam sem qualquer formatação. Esse usuário digitou a palavra escola, ou seja, uma questão de formatação. A droga de questão de formatação é só são difíceis quando eles tentam te enganar usando apagando ou colocando os cursores em outros trecos de escrevendo desse jeito. Então espaço e digitou uma outra palavra e ela também não tem formatação. Ele começou a digitar, não tinha formatação. Ele escreveu o quê? Escola. Pressionou a barra de espaço e digitou a palavra superior. Novamente, ele só digitou espaço e digitou uma outra palavra e ela também não tem formatação, né? Daí ele diz depois, formatando-a em negrito. Ele formatou uma palavra chamada a palavra superior em negrito. Depois, no segundo enunciado, ele diz: em seguida, pressionou a barra de espaço e digitou a palavra sargentos. Vou dar um exemplo disso aqui. As opções de um exemplo de perguntas. Normalmente ela terminaria aqui e perguntaria qual era o resultado. Daí teria as opções de formatação, que é a palavra. Qual tipo de formatação? Perguntaria simplesmente. Ele continuaria, que é no caso dessa enunciada aqui. Quais. Qual tipo de formatação teria? O problema aqui é que ele estava na superior. Daí ele clicou mais espaço. Que nem a palavra que ele continuasse escrevendo, se ele não desligasse o negrito, que nem que nem tá aqui. Basicamente essas questões são formatando em negrito itálico. Se você
ficaria, você zoa ela inteira. Bom, o sargento estaria escrito aqui em negrito. Depois ele escreve, foi formatando em negrito itálico. Se você formata militar, se lembra que o negrito foi desativado, e daí a polícia militar, e depois o itálico funcionaria. E depois ele diz, finalmente pressionou a barra de espaço e digitou as palavras polícia militar. Se lembra que o negrito foi desativado, e daí a polícia militar ficou tudo em itálico, formatando-as em negrito, itálico e sublinhado. Daí dessa vez ele desligou ele acabou desligando o itálico, mas a polícia militar virou negrito sublinhado. Depois disso, ele, tipo, ele fez você fazer um monte de droga de formatação, apagar todo o conteúdo. Ao recomeçar a digitar qualquer palavra, sua formatação se estará. Daí, essa aqui é a pegadinha. Tipo, ele fez você fazer um monte de droga de formatação, mas para depois escrever alguma coisa dos tipos de formatações que ele tinha feito antes. Só que isso aqui é pegadinha porque esse treco aqui, essa frase aqui de ele apagar todo o conteúdo, praticamente cancelou todos os tipos de formatações que ele tinha feito antes. Porque a coisa que eu estou falando, do barra de espaço, da formatação, é basicamente a copia a formatação. Eu me lembro de um professor comentando isso legal. Basicamente a esquerda vai ser a cópia da formatação da letra, da primeira letra que está à esquerda da barrinha, entende? Ou seja, se ele tivesse, já que ele não escreveu, ele não colocou nenhuma formatação no espaço na primeira palavra, que ela teria a mesma formatação que essa letra E, já que ele apaga tudo, mas deixasse a última letra da E e ela tivesse algum tipo de formatação, quando ele começasse a escrever de novo, ela teria a mesma formatação que essa letra E. Tipo, se essa letra da a formatação que é escrita em itálico, tudo que ele começasse a escrever ia estar em negrito itálico, porque depende da letra à esquerda da a formatação que é escrita, que começa as formatações que estavam nela, formatada bem à esquerda, entende? Daí, já que ele apagou tudo, ele basicamente apagou todos os tipos de formatações que estavam nela. Daí, quando ele começasse a digitar novamente, não teria nenhuma formatação. Cara, tanto pensamento só para uma pergunta, não teria nenhuma formatação. Tantas pessoas, todas as outras opções, tornando a resposta simplesmente que não tem formatação. As outras pessoas, todas as outras opções, tipo, falando que está negrito, né, que tinha só uma palavra em negrito, ou fala que é negrito itálico, que só tinha uma palavra em negrito itálico, e negrito itálico sublinhado, que só tinha uma palavra em negrito itálico sublinhado. Na verdade, negrito itálico, não, já que ele não falou nenhuma coisa que eu falei da pegadinha da ordem das coisas, já que aqui está escrito só formatando-a em negrito itálico, você tem que acreditar que está escrito que ele formatou ela em negrito itálico, não, já que ele não falou nenhuma coisa de botões. Se tiver, eu fiquei comentando toda hora de apagar, de apertar o botão de negrito ou apertar as teclas de atalho de negrito e itálico, seria aquela coisa que eu fiquei comentando toda hora de apagar as formatações de cada palavra, né? Mas no caso aqui não, ele está falando literalmente que ele formatou a palavra. Bem literal, né? Ele é criado no Microsoft Excel 2016. O enunciado está dizendo, né? Essa só foi a quarta questão. Né? Próxima questão. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016. É uma planilha 2x3, 6 pessoas. Ela só tem datas. Daí fala, considerando que a célula A4 possui até C2, mesma formatação. Né? A cenário alternativa é que, com a resposta, quando o usuário insere a célula A4, o conteúdo maior a 1, C2, 1. Se lembra que a gente acabou de fazer uma pergunta dessas? E basicamente o primeiro ponto, antes de dividir com ponto e vírgula, né, que os enunciados das fórmulas do Excel são divididos por ponto e vírgulas. Só que, como eu disse, na tabela, segundo ponto é o ranking, a posição dela. Nesse aqui tá A1 até C2, primeira posição, o primeiro. Só que, como eu disse, na tabela aqui ela só tem datas. Daí nessa aqui é uma pegadinha se você não soubesse o valor ou a pegadinha de datas. Basicamente todas as datas que estão escritas no Excel, elas são números gigantes, começando do número de 1900, tem um monte de dígitos. Daí é os dias atuais para sempre. É até o número, sei lá, 2000
299. Tem um monte de dígitos. Daí, esse número, o número que representa o 01 1 de janeiro de 1900 é igual ao número 0001, entendeu? Isso seria um número seguinte na data. Esse é o treco. Cada vez que aumenta um número, um dígito nesse número base aí, 2, seria um número seguinte na data. De 1 de janeiro de 1990 para 2 de janeiro de 1990, viraria apenas em número digital. Número sempre vai ser o maior número. Ou seja, com esse tipo de premissa, você tem que entender que o maior número em data sempre vai ser o maior número, a maior 1, 73, e ela representa o maior número, entendeu? No caso aqui tem as datas 11 do 10 de 2021, 7 do 3, 7 do 3, 1 do 12. Tipo, se você digitasse essas coisas como números, obviamente o 11 do 10 com nada a ver com 12, 2, 21, né? Tem mais dígitos. Mas, como eu disse, os datas não tem nada a ver com os números, tem a ver com o resultado final, O resultado final, bom, eu compliquei tudo, mas simplesmente o maior número mais longe para o futuro é maior número. Então, a primeira posição seria o 01 do 12 de 2021 nesse caso aqui. Segunda questão, quer dizer, sexta questão, a cenário alternativa que apresenta o atalho do Google Chrome. Atalho de Google Chrome, a gente já viu alguns. Vamos ver aí aqui. Sua configuração é Ctrl H e o Ctrl W. E o Alt F4 também, que fecha janelas. Vamos ver aí aqui. Sua configuração é sua de função. Ou seja, isso aqui é uma questão de que eles colocam um atalho, você tem que ir com uma definição para esse atalho. Se tiver certa, F1 é sempre ser um tipo de atalho. Essa é a resposta. O primeiro diz Alt F1. Alt F1 não faz muito sentido, porque F1 normalmente não. Na verdade, a prerrogativa básica do F1 é sempre ser um tipo de atalho para o ajuda. Então, Alt F1 não deve ser o atalho de página. Tipo, tem um próprio atalho para isso, que é o F5. Eu não vou assumir que o F1 faz essa coisa, né? Que outros atalhos que fazem a mesma coisa deles, um atalho duplo que faz a mesma coisa, mas eu não vou assumir que o F1 faz essa coisa aqui de atualizar. O segundo diz Alt F4. A gente já sabe que esse aqui fecha a janela. Mas aqui está. Depois ele tem o Ctrl L. O Ctrl L existe sim. Um atalho para barra de endereços, ele não cai muito, mas existe. E não é esse cara aqui, não. Depois ele tem o Ctrl L. O Ctrl L fala abrir nova página. E esse aqui está errado, né? O Ctrl página nova é uma janela. Daí tem o Ctrl J aqui, mostrar downloads, esse é o certo. E o Ctrl F que está falando abrir nova guia, não. O nova guia com R. Ctrl A faz tab, tipo uma nova tab. E o Ctrl. Agora que eu quero saber é o da janela, né? Deixa eu ver. Abrir com R. Ctrl A faz recarregar. Não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ctrl N. Isso. Ctrl N que abre nova página. Uma nova janela. A de endereços é usar o Ctrl L. O certo é o Ctrl J que a gente viu na questão anterior. Daí aqui vem do gabarito. Basicamente, o selecionar para de endereços é usar o Ctrl L. Legal. O Ctrl L deixa ela sozinha por 5 minutos. Ela não será anunciado. Era o treco aqui. Droga de caneta que não escreve. Quer dizer, depois de brincar com ela, deixar ela sozinha por 5 minutos, ela não escreve mais. Ctrl L, Ctrl N, o nova aqui é o Ctrl T e o Ctrl barra de endereço, quer dizer. Depois o nova página é o Ctrl N, o nova aqui é o Ctrl T e o Ctrl J. Em sua configuração padrão, o e-mail foi enviado com sucesso. Então é outra de e-mail por meio do Microsoft Outlook, que é um provedor de e-mail, mas não caiu aqui no concurso, mas ele é interessante para questões de e-mail.
Em sua configuração padrão, o e-mail foi enviado com sucesso e seus campos estavam preenchidos com o nome de domínio, né, instituição, com um monte de e-mail, que é um A, B, C, D, tudo simplesinho, com um arroba e o nome de domínio, né, instituição.com. Só com isso aqui já dá para enviar o e-mail, ou seja, essa questão não vai ter sobre começo, questões de e-mail mais. Todos os endereços estão escritos no D, no para, no C, no CCO e no assunto. Como eu disse no começo, questões de e-mail, às vezes eles usam pegadinha de colocar um e-mail no assunto para perguntar para onde é que vai as respostas. Bom, daí o enunciado é: o usuário conta com com o usuário da conta, ele é um correspondente CCO, ou seja, ele é oculto. Que eu falei, você identifica o cc.com.br, o cc.com.br está no cc.com.br, está no CCO. Tá, ele é um correspondente CCO, ou seja, ele é oculto. Você lembra que eu falei que se ele clicasse para responder a todo mundo, ele vai para todas as questões, vai para todo mundo, vai para o D, vai para o pai, vai para o CC, porque ele pessoa no assunto aqui, um e-mail no assunto para nenhuma outra pessoa que seria com ele no treco oculto, a chamada d.com.br. O extra aqui, a pegadinha que tem uma pessoa no assunto aqui, um e-mail no assunto, só que ele está no assunto, então não tem nada a ver, não, ele não recebe nenhum e-mail, essa pessoa é chamada d.com.br. Bom, voltando para o enunciado. Ao receber o e-mail também por meio de MCLocal, clicou em respostas todos, para o B e para o E. 3 pessoas. E aí é para a pessoa que foi enviado e também enviaria para a pessoa que enviou, o D. Ou seja, iria para o A, para o B e para o E. 3 pessoas. Daí a resposta normalmente é simples assim. Quando complicam, eles tentam colocar, eles colocam o nome das automaticamente. Seria, mas quando simplificam, eles só perguntam o número de pessoas que iam receber o e-mail. O enunciado diz: o número de endereços de e-mail destinatários preenchidos automaticamente seria, então aí tem 1, 2, 3, 4, 5 e são 3, né? Próxima questão é do Windows. Windows? Espera. Depende do Microsoft Windows, ou seja, Windows Explorer. Em sua configuração original existem 2 arquivos de texto. Um arquivo de Microsoft Word, que é um pouco diferente do texto, né? Dois arquivos do Microsoft Excel, que são planilhas, né? Arquivos de imagem. Um usuário selecionou apenas um dos GIF, um JPG. E um arquivo de Microsoft PowerPoint, que são as apresentações, certo? Usando o explorador de arquivos, um usuário selecionou apenas um dos arquivos de Excel. Selecionado, tá? Ainda não fez nada, só selecionou. Ao clicar no ícone Inverter Seleção do grupo Selecionar, na guia Início, destacado na imagem a seguir. Guia Início? Transferência. Inverter Seleção do grupo Selecionar. Grupo Selecionar. Área de transferência. Copiar, colar, recortar, copiar, tá. Novo item, nova pasta. Tá certo. Só que cada um item a seguir ficará selecionado o quê? Isso aqui que eu estava vendo do Microsoft Explorer. Bom, nele clicou no ícone inverter seleção ao grupo selecionar, na guia início. Só cada um item a seguir ficará selecionado o quê? Bom, daí esse aqui tá uma opção que tinha que escolher entre os números de arquivos. Ou seja, primeiro você tem que contar tudo o que tem aqui. Não precisa nem saber eles, ele é só para te enganar você. Tipo, esse aqui, as palavras, os tipos de arquivos não tem nada a ver. Você não precisa nem saber eles, ele é só para te enganar. Ou tipo 8. Isso acontece aqui é basicamente uma questão de matemática. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. E mais 1, 8. Entendeu? Tem 8 arquivos, que é o número máximo que está aqui no enunciado. Daí, uma pessoa só um treco estava selecionado. O que acontece quando o inverter é literal, isso aqui. Vai inverter, vai desselecionar o que estava selecionado, mais 2, mais 2, mais 1. E daí, ou seja, 7 arquivos ficarão selecionados. É essa basicão. Você tinha que fazer uma matemática de contar 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. E daí ia dar 8, é 7. Menos 1, é 7. Ia desfazer ele dos 8 e selecionar o resto. O resto total é 8. O resto é 7. Menos 1 é 7, né? Simples.
A próxima questão é uma questão que era EDSS. O que é o protocolo? Sério, eu odeio questão de protocolos. Teve uma questão muito difícil numa questão na última prova que eu fiz, que era EDSS. O que é o protocolo de EDS? Não tinha a menor ideia. As outras, o pior é que as outras opções eram suadas. Então, tipo, isso aqui não é protocolo, é extensão, mas é basicamente do protocolo de texto, tinha um protocolo de PDF e tinha ao finalizão, tipo, isso aqui não é protocolo, é extensão, mas é basicamente a mesma coisa, o intercalo, questões de protocolo e questões de extensão. O EDS é uma imagem, bom, daí quando é questão com várias camadas e coisas complexas, sabe? Uma imagem editável criada. Isso é o EDS. Bom, daí, quando é questão de protocolo, o básico é criar uma questão para perguntar sobre o HTTPS. Só para comentar, teve uma prova que eu fiz em que a prova anterior realmente tinha uma questão de informática de protocolo. O problema é que, mesmo sabendo que tinha caído a mesma coisa, cara, eu não estudei quase nada de protocolo. O que aconteceu no final? Eu errei a questão. Tinha caído a mesma coisa. Cara, basicamente tinha caído tipo, tinha uma questão de protocolo, de informática da prova anterior para a nova. Não literalmente as mesmas, mas os mesmos assuntos. Tipo, tinha uma questão de protocolo, uma questão de Excel, uma questão de Word. Mesmas quantidades e era praticamente os mesmos assuntos. As mesmas fórmulas, só que diferente. Se eu tivesse estudado conteúdo de protocolos, obviamente, basicamente caiu quase todos os protocolos. Claro que a resposta era diferente, só que se eu tivesse estudado conteúdo de protocolos, obviamente eu teria acertado ela direito. Bom, voltando para a questão, sem para falar assim, para esquecer as informações, certo? Por se preocupar com o sigilo dos dados, o tutelar incumbido de informar dados em sistemas online a respeito de atendimentos. O ponto tá o legal desse enunciado é que ele tem que dar informações, certo? Por se preocupar com o sigilo dos dados, sempre procura observar sites seguros. Daí, obviamente, o ponto tá o legal desse enunciado é que eles colocaram as acessar quando seguros. Bom, isso aqui é óbvio. Como eu disse, basicamente o básico de questões de protocolos, quando eles querem que seja fácil, é simplesmente perguntar se o que, que você tem que acessar quando seguros. Bom, isso aqui é óbvio que a pessoa que vai ser um servidor tem que saber, porque, exemplo, um exemplo básico, quando a pessoa não tem que atrapalhem o trabalho público, entende? Por exemplo, ela não pode fazer coisas que desviem da finalidade pública ou que atrapalhem o trabalho público, entende? Por exemplo, se ela não tem isso atrapalharia ela não pode ir lá começar a conversar com a pessoa, o parceiro dela, o amigo dela que está trabalhando, porque isso atrapalharia o ou se ela for culturosa, daí o que ela ia fazer, isso é só para criar uma situação, ela basicamente ia mexer no computador lá, que ela não tem nada que fazer. Ou se ela for cultural, ela ia tentar ler um livro. Mas não, normalmente as pessoas vão lá, começam a mexer no computador. E o que não, né? Então, ele não pode mexer na internet, certo? Esse é o básico das pessoas. O basicão é que se esse cara é técnico, ele não pode causar problemas na instituição, né? Então, ele não pode, obviamente, não pode entrar em sites perigosos, porque se ele entrar em sites perigosos, ele poderá, é muito provável que entrando todos os trecos, programas de segurança, o que vai acontecer quando esse computador de um servidor público pegar um vírus. Obviamente, eu estou desconsiderando todos os trecos, programas de segurança e antivírus que já tem, né? Mas o sistema público é uma coisa sana para se fazer. Então, o vírus podia ter chance de atacar o sistema público, entendeu? E é por isso que tem que ter. Bom, daí, quando eles pegam, basicamente, essa questão é: se é idiota, não entra nos sites que não sejam seguros, entendeu? Bom, daí, quando eles perguntam desse site seguro, criptografar, que significa que é basicamente o HTTP com criptografia. O AS significa criptografar, que significa. Normalmente eu já associaciono o S com secure, de segurado, mas na verdade significa alguma coisa tipo o teco de criptografia. É o protocolo de criptografia. Aqui, ó.
tem uma explicação aqui no gabarito. HTTP mais SSL dá igual a HTTPS. SSL é o treco de criptografia, é o protocolo de criptografia, entendeu? Parece que aqui tem, o gabarito colocou uma informação extra nova que a gente não conhecia. De protocolo de criptografia dá igual a HTTP, novo protocolo de criptografia que é considerado a mesma coisa. HTTP mais TLS, outro tipo de protocolo de criptografia, dá igual a HTTPS. Se você não deu para entender com o que eu acabei de dizer, quer dizer que, basicamente, se você juntar o HTTP com qualquer tipo de que seja criptografia, dá igual a um HTTPS, ou seja, se criptografa o HTTP, dá igual a HTTPS, não importa qual tipo de que seja. Ou seja, pode criar uma pergunta, mas o TLS, só que você não sabia que se o HTTP tá com TLS lá, mas o TLS, só que você não sabia que o TLS era um programa de criptografia, é, é um seguro, né? Não tô mais com saco. Vamos fazer as sessões, era o básico que a gente conhece, que é o SSL, né? Daí você se ferrar, entendeu? Vamos ver aqui. Finalmente uma questão. Não tô mais com saco. Vamos fazer essa aqui ser a última questão. Apareceu uma questão de Word. Essa é uma questão que também que cai basicão de Word, que é impressões de páginas. Então, que eles querem? Só a gente quer imprimir. É simplesmente eles colocam, escrever o número e teco, ou eles criam uma situação que eles querem. Só a gente só quer imprimir essas números, as páginas ímpares, qual que você tem que escrever lá no treco de imprimir, esse tipo de coisas, né? Vamos lá. Tá aqui com a rodapé é um treco complicado. Um documento, imprimiu um documento de 10 páginas contendo rodapé com numeração das páginas. Oh, complicou aqui com a rodapé é um treco complicado. No entanto, após a impressão, o usuário notou um erro, o qual criou um erro aqui e teve que alterar o conteúdo das páginas 3, 5 e 6. Todas essas páginas. Bom, a página 6 é a terceira, a página 5. Ou seja, tem 3 e 6. 3, 5 e 6. Tá, 3 páginas. Também no rodapé. Alterar o conteúdo nas páginas e no rodapé também. Ou seja, tem alterar das coisas, mas obviamente as numeração das páginas vão estar no rodapé, tá? Depois de serem feitas as correções, o usuário precisou imprimir novamente o conteúdo a ser informado no campo de páginas. Não tem nenhuma configuração especial na primeira página. E tampouco é diferente nas páginas pares e ímpares. A cena alternativa que indica o conteúdo a ser informado no campo de páginas. Ou seja, você tem que escolher algum treco especial no campo de páginas. Por exemplo, só imprimir páginas pares, só imprimir páginas ímpares. Ele só quer imprimir as páginas que foram alteradas. E não teve nenhum destacado a seguir da janela imprimir para imprimir as páginas que foram alteradas, já que ele só quer imprimir as páginas que foram alteradas e não teve nenhum tipo de mudança nas descritas aqui no enunciado. Ele tem que escrever no campo de informação, página 3, tem que escrever os números 3, 5 e 6, que são as páginas descritas aqui no enunciado. Daí aqui ele escreveu deixar o campo vazio, mas nada a ver, e é só imprimir o treco inteiro de novo. Depois tem um 3-5-6 e não é essa a diferenciação. O tracinho representa uma combinação de para relacionar um até alguma coisa. E é engraçado, né? Porque é ao contrário do normalmente relacionado com questões de Office, que é o Excel. No Excel você usa os dois pontos para relacionar um até alguma coisa e usa o ponto e vírgula para separar. Mas aqui é simples. Você coloca um vírgula, 3, vírgula, 5,6 e daí selecionaria todos. Só que tem uma outra opção que é a mesma coisa. Essa aqui tem um problema, ou seja, você teria que procurar no enunciado de volta. Se você clicar, tem duas opções que fariam o mesmo trabalho daqui. Ou seja, você teria que procurar no enunciado de volta alguma coisa que diferenciasse essas duas. Bom, basicamente se você clicar 3,5,6 e imprimir só as páginas atualmente, se a minha associação tem uma outra aqui que é o 3,5-6. E normalmente se a minha associação de tracinho só uma questão que dá certo, imprimiria a mesma coisa. Só que a gente não é burro. E sempre tem uma questão, só uma questão que está certa, certo? Então,
Obviamente a pessoinha aqui, essa coisa que a gente estava na nossa cabeça aqui de tracinho representar até na impressão, obviamente está errada. Tudo o que eu falei estava errado, cara. Só vírgulas serão. Resposta. Então, a resposta é C. Gabarito, 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 gabarito. É. Resposta. Deixa eu ver. Aqui tem uma imagem. Agora eu entendi. Parece que o gabarito era deixar o campo vazio. Por que é deixar o campo vazio? Entendi. Deixa eu ver. Aqui tem uma imagem de representação. Está escrito imprimir todas as páginas. E não tem uma outra coisa. Eu não entendi o que é. Tem um imprimir e tem um cópia das páginas lá. Eu não entendi o que é. Eu não entendi, fuck. Eu, tipo, eu tenho um monte de expressão, dei um monte de explicação do treco, mas não entendi. No enunciado estava claramente escrito que era para imprimir as páginas. Por que deu errado? Por que eu errei? Por que não era para escrever nada? Se não era para só imprimir as páginas. No enunciado estava claramente escrito que era para imprimir somente as páginas que foram alteradas, 3, 5 e 6. Por que se não escrever o treco, imprimiria a página?